Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Felipe Gremelmaier, do PMDB. O vereador Felipe que retorna ao Legislativo, aquela série de vereadores que nós estamos fazendo que reassumiram a cadeira aqui no Legislativo. O vereador Felipe é um deles. Estava como secretário de governo municipal desde fevereiro de 2015 e agora reassume o mandato parlamentar aqui na Câmara. Vereador Felipe, é uma honra tê-lo conosco de volta à Câmara, de volta ao De Frente com a Lei. Quero te agradecer o convite, Fábio, agradecer participar novamente do De Frente com a Lei, e a gente fica à disposição aí para esse ano todo de debates, de conversas e de assuntos que a gente possa trazer para te ajudar aí também. Primeiramente, eu gostaria, vereador, que o senhor situasse a quem nos acompanha como é que foi essa experiência no Legislativo. Claro, em oportunidades anteriores, até em governos passados do ex-prefeito, hoje governador José Ivo Sartori, o senhor já havia sido secretário. Mas agora nessa experiência numa secretaria que é mais administrativa, digamos assim, a Secretaria de Governo. Então eu gostaria que o senhor rememorasse alguns projetos que foram desenvolvidos nessa pasta como secretário e depois nós entrássemos então nas suas propostas como vereador no decorrer de 2016. Eu tive uma experiência no governo Sartori, na Secretaria do Esporte e Lazer, onde aprendi muito do Poder Executivo e as pessoas que lá estavam naquele período, e que algumas permanecem hoje ainda, ensinaram muito do processo administrativo dentro do Poder Executivo. Tenho certeza que a experiência no Poder Legislativo também auxiliou muito essa participação na Secretaria de Governo, através de um convite do prefeito Alceu, referendado pelo presidente e o vice do meu partido, Arida Legrave e o José Luiz Requim, quando me fizeram esse convite para ser secretário de governo no município de Caxias do Sul. É uma secretaria, como tu bem disse, extremamente técnica, que faz esse elo de ligação entre as secretarias e também uma conversação com o Poder Legislativo, até porque por lá passam todos os projetos, passam todos os decretos, enfim, passam toda aquela parte burocrática do município, acaba passando dentro da Secretaria de Governo. Tem uma equipe extremamente enxuta, mas de muita capacidade. Os técnicos da Secretaria têm um trabalho muito forte de agilizar o processo, e tenho certeza, e é uma área que eu gosto bastante, me senti muito à vontade, porque tem uma pós-graduação na área de gestão pública e administração de cidades que eu tenho certeza que colaborou muito para o trabalho desenvolvido lá. E um dos pontos extremamente positivos que eu vejo é através de uma salutar provocação de um dos servidores da Secretaria, juntamente com a Secretaria de Recursos Humanos e também a Procuradoria-Geral do município, foi no desenvolvimento do Diário Oficial Eletrônico do município de Caxias do Sul, que vai acarretar, inclusive, em benefícios para a Câmara de Vereadores e consequentemente, para a nossa comunidade de Caxias. O Diário Oficial Eletrônico, para que as pessoas entendam, aquele Diário Oficial tradicional, que aqui em Caxias é o jornal do município, que todo mês sai uma edição do Poder Público com projetos e iniciativas que viram lei, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo, portarias de nomeações. Os atos mais diversos. Editais de licitação, enfim, atos mais diversos. E ali, pela Secretaria de Governo, foi desenvolvida então uma plataforma digital. A maior parte das leis e dos documentos, digamos assim, que são publicados ali, irão para a plataforma digital. Então, nas próximas semanas, teremos o Diário Oficial, ou seja, o Jornal do Município, já no site da Câmara e no site da Prefeitura de Caxias do Sul. Então, os dois poderes públicos, os dois principais poderes, o Executivo e o Legislativo, com o seu diário próprio, publicando na plataforma online. E aí, como o senhor explicou em plenário dias atrás, algumas das medidas que não são passíveis de digitalização, que por uma exigência legal ainda tenha que ficar no veículo impresso, aí o município continuará utilizando então o jornal de grande circulação para publicar na versão impressa. Mas nós temos aí quase 100 proposições, mais ou menos, que irão para a plataforma digital, né? De aproximadamente 111 situações que possam ser publicadas ou através do Diário Oficial Eletrônico, Diário Oficial do município impresso, ou em jornal de grande circulação. Dessas, 87 já podem ser utilizadas através do Diário Oficial Eletrônico, que vai acarretar em uma economia para o município bastante significativa. E é como tu disse, aquelas que são leis federais e estaduais, nós temos a obrigação, o município tem a obrigação de publicar não em diário oficial impresso, mas em diário oficial, em um jornal diário de grande circulação. Essas são exigências legais e que estão especificadas dentro da lei
8666, que é a lei das licitações. Então, são poucos atos que vão restar, mas tem que cumprir a legislação nacional. Bom, já vem sendo divulgado, pelo menos na sessão ordinária, o vereador Pedro Incerti falou em dada oportunidade, ele que é líder do governo, e o senhor nessa volta também, numa das sessões ordinárias, explicou. Então, no decorrer dessa implantação do Diário Oficial Eletrônico, tanto a TV Câmara quanto os sites oficiais da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, nós divulgaremos esse processo de implantação, e aí são quase 100 proposições no formato digital, e o restante continuará nos jornais de grande circulação, então o público terá um acesso ainda maior e com economicidade para o poder público. E mais que isso, né, Fábio? Tu ficava naquela dependência de fazer a publicação mensal, né? E agora com o Diário Oficial Eletrônico, tu pode fazer uma publicação semanal e inclusive edições extras. Se tu tem o risco de perder algum prazo, tu pode fazer uma publicação extra naquele mesmo dia. Então, ele gera também esse tipo de economia para o município, onde o município dificilmente vai perder algum prazo a partir desse momento. São situações extremamente positivas e que vão ter uma repercussão com o passar dos anos aí extremamente grande. E nesse momento as 3 maiores cidades do estado estarão atualizadas com o Diário Oficial Eletrônico, que é Porto Alegre, Caxias e Canoas. Então, pegando agora já o senhor como vereador, temos essas propostas do seu período como secretário, mas agora como vereador. De volta à Câmara, o senhor já vem de uma experiência de legislaturas anteriores, participando inclusive da mesa diretora do nosso Legislativo Caxiense, em outras oportunidades, e o seu foco sempre muito grande com o esporte, né? O senhor tem envolvimento conhecido já com a Ser Caxias, participando de diretorias, foi secretário do esporte. Aqui nós tivemos projetos seus mexendo a propósito em critérios envolvendo escolinhas, envolvendo áreas de lazer, tanto como vereador como secretário. O senhor interveio nesses empreendimentos públicos voltados ao esporte. E baseado nessa experiência anterior, o que nós teremos de novidade no decorrer de 2016? O que o senhor está analisando já que possa vir a ser apresentado como um projeto ou uma iniciativa diferente? O que nós poderemos esperar para o senhor em relação ao senhor no decorrer de 2016? O foco, eu tenho uma definição muito, muito tranquila quanto ao meu foco principal, que é trabalhar o esporte como fomentador de inclusão social. E tenho certeza que partindo dessa base, dessa situação toda, óbvio que a educação é o primeiro ponto de todos, isso é inegável e não tem como a gente pensar diferente disso, mas o esporte auxilia também na questão da educação, ele auxilia na questão da saúde, consequentemente na questão cultural. Então o esporte ele tem essa capacidade de ajudar a formar o cidadão também. Então tenho muita tranquilidade em estar pensando em projetos voltados para a área do esporte, mas jamais abandonando as áreas fundamentais, que as que cabem ao município, que é a educação e a saúde. A gente jamais pode deixar de pensar nessas áreas, e não necessariamente com projetos vindos do vereador, mas com propostas que possam vir do Executivo Municipal para que a gente possa votar aqui e que vão beneficiar, sem dúvida nenhuma, a comunidade. Então o papel do vereador não é só criar leis, mas sim defender e pontuar aquelas situações que são favoráveis ao nosso cidadão, mesmo que o projeto venha do Executivo. Nesta semana, vereador, nós estamos com 2 edições concomitantes do De Frente com a Lei, e na outra edição nós conversamos com o vereador Joarce, que vinha à frente da Secretaria do Esporte e Lazer, e nós comentávamos de alguns resultados interessantes que Caxias tem colhido, como por exemplo no basquete. De forma inédita, Caxias estruturou uma equipe, Caxias do Sul Basquete, que conseguiu figurar já na sua estreia nos playoffs, que é, digamos assim, a fase decisiva da NBB, que é a nossa Liga Nacional de Basquete. Depois nós conversamos também algumas políticas públicas na área do esporte, como áreas de lazer, as academias da melhor idade e o próprio ginásio público, que acabou ainda não vingando. Caxias do Sul ainda não conseguiu, por questões de contenção orçamentária, ter o seu ginásio próprio. Então eu gostaria que o senhor também desse uma passeada por esse tema, situando o seu mandato nessas pautas. Olha, com relação ao esporte de Caxias, principalmente o amador, o que o basquete fez por Caxias do Sul é muito relevante. E a primeira vez na história do NBB, que é a 8ª edição já, depois que o basquete nacional se reestruturou, se reorganizou,
que uma equipe que acessa a primeira divisão do basquete, que é o NBB, e consegue vaga nos playoffs. Esse foi o grande mérito de um projeto que não começou agora. Ele começou lá em 2005. Esse projeto é desenvolvido pelo Rodrigo, pelo prefeito Sartori na época, que deu o apoio, foram buscando recurso através do Fundel na época, depois do FIESPORT. O incentivo nesse momento do Banrisul foi fundamental também para o basquete conseguir fazer a sua função. E com relação ao investimento de empresas públicas no esporte, Fábio, acredito que o Banrisul acertou no critério. O Banrisul, ele conseguiu definir um critério, e conversei muito com o secretário Búrigo sobre isso, da necessidade de que o Banrisul apoiasse o esporte gaúcho, mas colocando critério. Quem joga divisões e competições nacionais, que tivesse a preferência. E que o valor repassado a essas equipes fosse de acordo com a divisão que participa. Então, vamos pegar o futebol, por exemplo. O Banrisul apoia a dupla Grenal há muito tempo. E o ano passado começou a apoiar as equipes do interior que também jogam outras séries. O Brasil de Pelotas, com acesso à Série B, vai receber um recurso X do Banrisul. O Ipiranga e o Juventude um recurso Y porque vai jogar a Série C. E o Caxias, o São José e acredito que o São Paulo de Rio Grande aqui vão jogar a Série D, vão receber um outro recurso. Assim como o basquete recebe um recurso porque disputam a competição nacional, então acho que o Banrisul acaba fazendo uma provocação positiva, que quem tem equipes acaba recebendo esse investimento do banco porque faz uma divulgação nacional do seu nome. É o caso do vôlei de Bento também, que recebeu recursos, e o vôlei de Novo Hamburgo, se eu não me engano, que também tem esse apoio, além de outros vários esportes que a gente sabe que são praticados. E o município de Caxias do Sul também foi contemplado com essa situação. Então, além de toda essa vinculação do esporte com a comunidade, o esporte paralímpico em Caxias do Sul também hoje tem um incentivo. Inclusive, o treinador da seleção olímpica ou paralímpica de basquete sobre cadeira de rodas é um caxiense, vai estar na Olimpíada, vai estar na Paralimpíada, que é o Thiago Frank, que é o treinador da equipe aqui de Caxias, da equipe nacional e que é aqui de Caxias. E o interessante é que nessa situação do basquete, jogando no Vascão lá, a comunidade caxiense meio que abraçou o basquete, que não era um esporte tão popular na cidade, com projeção, inclusive, e transmissões ao vivo no Sport TV, durante a própria Festa da Uva, ali na abertura, nós tivemos um jogo... Basquete cearense. Contra uma equipe do Ceará. Infelizmente, aquele jogo alusivo à Festa da Uva, a nossa equipe perdeu. Acabou ganhando a posterior, mas a equipe para a qual o Caxias perdeu também era uma das mais fortes ali da Liga de Basquete. E aí nós conseguimos, de uma forma fantástica, ter mais projeção pelo basquete do que pela dupla Caju, que apesar do Caxias estar na divisão de acesso nesse momento e o Juventude na Série A do Campeonato Gaúcho, mas ali o basquete chamou mais atenção do que os nossos principais dois clubes de futebol aqui de Caxias, né? Sem dúvida, até porque a cobertura nacional e o enfrentamento contra o Flamengo, contra o Brasília, que já foi tricampeão nacional, isso tudo é algo que provoca positivamente a imprensa. E a cobertura que o basquete teve nacionalmente é incomparável nesse momento com os demais, e aí falo todos os esportes praticados em Caxias, porque ganhou uma repercussão nacional. E a classificação, levando até o quarto jogo, né, isso também acabou fomentando essa aparição nacional do basquete. Então isso eu tenho certeza que vai acabar repercutindo positivamente para o esporte de Caxias do Sul, para o esporte do Rio Grande do Sul, e o Caxias do Sul Basquete foi a única equipe de todo o sul do Brasil participando do NBB, né? E tenho certeza que a busca por patrocínios que já se iniciou para o próximo NBB não vai ser fácil, mas vai ser menos difícil que dessa última vez. Mas como é que funciona aí, vereador? Nós terminamos uma liga agora. Então o Caxias vai ter que esperar o início do próximo ano para figurar numa liga de novo da NBB, ou já tem... Já tem, a vaga está garantida. A vaga está garantida. A vaga está garantida. Mas começa só em 2017 daí? Não, ela começa no final do ano, se eu não estou enganado. Ela começa ali por outubro, novembro, começa a outra temporada. E nesse entremeio, como é que funciona a manutenção do time? Aí os jogadores são dispensados, depois contrata de novo, como é que funciona isso? Eu sei que teve um período que tem o Campeonato Gaúcho, que esse ano já foi jogado, e tem algumas competições do sul do Brasil, algumas ligas.
Acredito que esse período agora não vai ter, porque a equipe ela desmancha a equipe e depois retorna. Esse que é o problema. Fica esse espaço, mas aí é uma questão da tabela do basquete nacional e que as grandes equipes que classificam para outras competições tem a Copa América, tem o Mundial de Basquete, tem outras competições que acabam acontecendo e também tem os seus estaduais. O que eu acho que deve ser revisto é o estadual aqui no Rio Grande do Sul, que ele possa ser utilizado nesse meio tempo. Talvez e não no segundo semestre. No segundo né? semestre. Claro, porque é isso que é interessante, vereador. Nós já tivemos experiências como, por exemplo, futsal. Eu lembro em Porto Alegre, o Internacional chegou a ser campeão do mundo de futsal, figurava na Liga Nacional. Em dado momento, quase todo o time do Internacional formava também a base da seleção brasileira de futsal. E depois se terminou, porque o retorno de público, embora às vezes seja massivo, financeiramente ele não é tão grande. Ele fica dependendo dos patrocínios, esses problemas de tabela, quando vê se desmancha e perde a oportunidade. Talvez aí já deveria haver uma mobilização no sentido de ocupar o time do Caxias ao longo de todo o ano, para não haver desmanches depois de dificuldade de constituir uma nova equipe. Né? E eu acho que o principal, Fábio, é que o basquete brasileiro passa por essa reformulação. E eu acho que esse tempo está sendo bem trabalhado, na verdade. Né? Tem a Olimpíada esse ano, tem um período aí que vai ter a seleção brasileira em atividade na Olimpíada. Então tem tudo isso para se analisar e ver. O crescimento do basquete foi muito grande nos últimos anos. Se nós pegarmos o basquete 8 anos atrás, estava praticamente fadado a não existir competição. Tanto que a seleção masculina e a feminina de basquete, a última geração que a gente tem recordação é da Hortência e da Paula da feminina com a Janete e a masculina com o Oscar. Mesmo tendo atletas na NBA hoje, né? Então tinha aquela briga... Sim, tem o Anderson Varejão. Tem 3, 4 jogadores na NBA hoje, né? Então, titulares, né? Eu acho que o basquete passa por uma reformulação que outros esportes têm que passar. Tem que passar. E que acredito que está demorando para isso acontecer. E de projetos seus nessa área, o senhor já tem pensado em alguma coisa? Eu tenho desenvolvido e a gente tem conversado muito alguns projetos, inclusive com algumas entidades, e entre uma delas é o Clube de Corredores de Caxias, que vem fazendo um grande trabalho e cada dia mais aumenta o número de corredores nas ruas da cidade. E o clube tem se preocupado muito com isso e em números extraoficiais a gente acredita que mais de 2.500, 3.000 pessoas hoje pratiquem a corrida semanalmente em Caxias, que é um número bastante grande, com representação inclusive de atletas caxienses das mais diversas competições do mundo. Nós temos agora um caxiense pela primeira vez a correr a maratona de Boston. Olha aí. Né, que é no dia de hoje, nessa segunda-feira agora, vai correr a maratona de Boston, uma grande delegação vai correr a maratona de Porto Alegre, Buenos Aires, Punta, as grandes maratonas da América, tem muito caxiense participando. Então, penso sim, estou desenvolvendo e pensando em alguns projetos voltados para a área da corrida, que tem uma repercussão muito grande hoje na cidade e muita gente vem praticando corrida. E é sempre bom ressaltar, né, que as pessoas pratiquem, mas sempre orientadas por profissionais, tanto na área da nutrição como na área da parte física, porque não é brincadeira. Sim, equipamento adequado, alongamento... Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E de fato, está se popularizando muito em Caxias, né, a ideia da corrida, natação... Ciclismo. Bicicleta, o ciclismo também está bastante... Isso é muito legal. É muito bom. E olha só, vereador, mudando um pouco de assunto, nessa reta final do programa, estamos um pouquinho além do nosso tempo. Eu tenho provocado os vereadores, porque o programa, nós tratamos aqui especificamente de política com os principais agentes públicos do nosso legislativo, que são os vereadores. Embora não seja na Câmara, mas nós não podemos ficar alheios. O país vive uma crise histórica. A Câmara, nos últimos dias, acabou de aprovar o prosseguimento de um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, baseado no que eles chamam de pedaladas fiscais e pela edição de alguns decretos de despesas, enfim. E ali é considerado, então, que teria crime de responsabilidade, o que principalmente políticos petistas contestam, e o próprio governo, de se haveria ou não, com base no que outros governos também fizeram, enfim. Mas o que está em questão é que esse processo vai ao Senado e há uma probabilidade muito grande de que a presidente Dilma seja afastada de vez, tomando posse, então, o vice-presidente Michel Temer. A exemplo do que aconteceu lá no início dos anos 90, quando o Fernando Collor teve impedimento, foi substituído pelo falecido ex-presidente Itamar Franco. Como é que o senhor tem enxergado todo esse cenário
E o que eu falo para o senhor também, como jornalista, o que mais me preocupa é ver que aprendizado se tira disso, né? A gente lembra, por exemplo, o 7-1 que a seleção tomou para a Alemanha na Copa do Mundo, que não adiantou nada, porque a seleção está pior e pior... A CBF pior ainda. E pior administrada, inclusive. Nós vamos para o segundo impeachment. E será que dessa vez o Brasil vai aprender ou nós teremos que, infelizmente, derrubar mais outro presidente daqui a uns 10 anos para ver se aprendemos com a crise? Olha, Fábio, eu até comentei antes, comento com amigos e pessoas mais próximas, nós tivemos 7 eleições no processo democrático retomado no Brasil. Pós-ditadura. Com a eleição de 4 presidentes e 2 deles sofreram o processo de impeachment, né? Isso me mostra claramente que o Brasil passa por um aprendizado e vai amadurecendo a sua democracia. Agora, que o momento é extremamente tenso, um momento extremamente delicado e que nós temos que buscar, sim, aprendizado desse momento, eu não tenho dúvida nenhuma. Acredito que só tem uma saída para quem for assumir a presidência do Brasil a partir do afastamento da presidência Dilma, que eu acredito como tu que isso é a tendência natural nesse momento. A gente sempre fala em tendência porque o noticiário é extremamente acelerado e dinâmico. Daqui a pouco surge aí uma situação nova, um fato, Mas por hora é isso que nós temos. A tendência é que ela seja afastada, sim. E acredito que como foi feito um pacto com o Itamar naquele momento, eu espero que nesse momento também se faça isso. Mas que a gente aprenda para o futuro com isso. Quem for assumir a presidência por esse período agora, ou por 6 meses, ou pelos 2 anos que restam, que tenha a coragem de fazer uma reavaliação administrativa do governo. Não é possível continuar do jeito que está, sabendo onde estão as falhas, onde estão os erros, onde estão o acúmulo de ministérios, onde tem uma inversão de valores, e esse é o momento para que isso aconteça. Vai chegar a hora que o Congresso, o Senado e os partidos políticos, que são quem mantém de pé a democracia, que vão ter que se unir e definir que a reforma administrativa no governo federal precisa acontecer de uma forma muito séria. E essa reforma administrativa, eu espero que ela propicie a discussão do Pacto Federativo, da reforma política feita de forma integral e não picoteada como vem se fazendo ou se noticiando e fazendo testes somente nas eleições municipais. Eu acredito que a inversão desses valores, inclusive dos recursos recebidos através do Pacto Federativo, é a grande solução. É a grande forma de nós vermos as políticas públicas serem aplicadas, porque meu conceito de política, falando dos 3 entes nesse momento, é o que tu disse, a gente não está lá, mas a gente vive isso e vai sentir aqui no município. Quanto mais enxuto for o maior poder, mais fácil a distribuição de verba nos poderes inferiores. Então, eu vejo, quanto menos ministérios, vamos supor que nós tivéssemos uns 15 ministérios no governo federal, no governo do estado lá com as suas 18 secretarias, que acredito que hoje que é um número suficiente, e que o município pudesse ter um número maior, isso não Caxias do Sul, mas isso minha visão de Brasil. Claro. Quando tu inverte o bolo tributário, o que faz? O governo federal faz a destinação e dá o rumo dos recursos, e quem aplica é o município. Então, o município que tem que ter uma estrutura política maior para poder fazer a aplicação dos recursos, porque é quem está do lado da população. Então, se nós não tivermos a capacidade de aproveitar um momento de crise extrema como essa e fazer essa reorganização administrativa do país, eu temo por dias bem piores logo aí na frente. E vou te dizer, sou um defensor ferrenho do sistema democrático, acredito que é a melhor e única forma de nós evoluirmos como país. Agora, nós não podemos correr o risco de que logo aí na frente situações piores aconteçam e que de nada se tire dessas situações de desvio de verba pública que aconteceram nos últimos anos, que são imensuráveis. Acho que ninguém sabe o valor que foi retirado, e acho que o Brasil tem o papel fundamental agora. E não adianta, a Câmara é aquela que está ali. E esses deputados federais e esses senadores é que vão ter a função de propor esse pacto pelas reformas administrativas que o Brasil precisa sofrer. E aí nós acompanhando naquela votação na Câmara, realmente é um absurdo. Os deputados ali soltando papel picado, fazendo piada, levando cartazes, quer dizer, transformar aquilo basicamente num circo, né? E aí, quando o cidadão fica desacreditado para com a política, aí as pessoas não entendem muito bem o porquê, mas
Ali foi realmente lamentável a conduta da maior parte deles, assim, com raras exceções. E aí eu fico... Mas as raras exceções te saltavam aos olhos, né? ainda assim, pelo menos que existiam as raras exceções. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Dos dois lados, digamos assim, tanto dos pró-impeachment quanto dos contras. Mas aí, falando o seguinte, vereador, na medida que vai se constituindo uma ideia de coalizão, porque tanto a presidente Dilma, já numa situação de desespero, disse que caso o quadro for revertido, ela propõe um governo de coalizão, ou vai tentar, digamos assim, reconstruir essa coalizão. O Michel Temer vice-presidente usa termos semelhantes também, no sentido de reagrupar a política. Seja de um lado, seja de outro, o que prosperar nas próximas semanas, nos próximos meses, o senhor, em dadas oportunidades, defendeu muito uma constituinte exclusiva, em que a população fosse às urnas e elegessem deputados constituintes, parlamentares constituintes, que iriam se reunir por um tempo, discutir e reescrever, digamos assim, a Constituição, ou pelo menos reescrever uma carta de novos regramentos políticos. O senhor acha possível isso? Ou, se não for pela Constituinte, que os atores que estão lá resolvessem essa situação? Eu acho muito pouco provável pelo Congresso que está aí. Muito pouco provável, até porque acredito que o primeiro deputado que deveria renunciar ao seu mandato é o Eduardo Cunha. Né? Não tem capacidade moral para seguir um processo desses. E por isso que defendo uma constituinte exclusiva para fazer essa reforma política e nela colocar outras situações, porque é uma situação específica. Vai se constituir um parlamento exclusivo para que se faça essa mudança necessária, porque por quem está aí vai se fazer a movimentação para se beneficiar. Então não é esse o norte que o Brasil deve seguir. Eu acho que é outro norte, inclusive com a provocação de uma possível mudança do sistema. Né? Por que nós não podemos rediscutir o presidencialismo e o parlamentarismo? Vamos pegar os exemplos de onde deu extremamente certo o parlamentarismo, que é o caso da Alemanha. Vamos mirar isso aí, vamos ver essa situação e de que forma o Brasil pode crescer de forma democrática em cima dessa situação também, onde tu não precise correr tantos riscos como a nossa frágil democracia hoje ainda corre. Porque no parlamentarismo, para que as pessoas entendam, você elege um presidente constitucional, só que há uma rearticulação de um gabinete. A partir do próprio Congresso, ali é eleito um primeiro-ministro. Então, num cenário de crise extrema, você ainda consegue preservar o presidente constitucional e troca o primeiro-ministro, troca o gabinete, mas aí o desgaste não é tão grande quanto o que nós estamos tendo agora, até pelo seguinte, parlamentares nessa linha sucessória, como por exemplo, o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o próprio vice-presidente Michel Temer estão respondendo também por crimes de corrupção. E aí cria toda uma instabilidade. Como é que se dará essa linha sucessória? Daqui a pouco vai cair no colo de quem? Ou vai convocar novas eleições? Quer dizer, o quadro fica extremamente instável. Bom, vereador, eu quero lhe agradecer imensamente. Aqui tratamos um pouco da sua trajetória na Secretaria de Governo do município. O senhor já antecipou alguns projetos na área do esporte, como não pode deixar de ser, né? Quem acompanha sabe que a sua pauta sempre não fica muito longe do esporte ou da educação. E o senhor revelou aqui a intenção de tentar beneficiar ou facilitar aqueles chamados corredores de rua, tentar fazer propostas aí que dialoguem com esse nicho de pessoas que têm se dedicado ao esporte amador aqui em Caxias do Sul. Eu peço que de forma bastante breve o senhor toque num ponto que não tratamos até aqui, faça as suas considerações. Eu quero te agradecer a oportunidade de poder estar retornando ao programa e deixar o nosso gabinete totalmente à disposição da comunidade, como sempre foi, ouvindo sugestões, ouvindo ideias, as críticas, enfim, tudo aquilo que faz parte de um mandato de um vereador, e a gente está sempre à disposição, sempre na rua da cidade, buscando informações, participando com as entidades que nós temos mais proximidade, e a gente deixa o nosso mandato totalmente à disposição, como sempre foi, desde 2005, a função da nossa comunidade. Então, te agradeço e fico à disposição também do programa. Mais uma vez, muito obrigado. Acabamos de conversar, então, com o vereador Felipe Gremelmaier, do PMDB. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.